A gente fala muito sobre o processo de luto por conta da morte de uma pessoa querida. Mas você sabia que você pode viver o luto por qualquer tipo de perda? O luto, na verdade, é um processo que nós passamos quando temos uma perda grande na nossa vida, independente do que exatamente a gente perde. Pode ser uma pessoa, um emprego, um relacionamento que durou um tempo ou que foi importante na sua vida e termina, uma fase da sua vida que termina. E nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho o porquê que a gente vive tantos lutos ao longo da nossa vida e como lidar com eles. Se você é novo por aqui, oi, eu sou a Flávia, eu sou psicóloga e nesse canal a gente fala sobre um pouquinho de tudo, afinal a psicologia tá em tudo. E hoje a gente vai falar sobre o processo de luto, mas não só o luto de morte, mas sim o luto que a gente passa ao longo de vários momentos da nossa vida. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava na graduação de psicologia, eu li um livro que mudou a minha vida. O livro se chama Perdas Necessárias, da Judith Viorst. Fica a dica. Esse é um livro que fala sobre várias perdas que a gente vive ao longo da nossa vida e que são necessárias e inevitáveis para o nosso processo de crescimento. E o que esse livro nos traz é justamente que ao longo da nossa vida nós iremos viver vários processos de luto. Como se a gente vivesse uma espécie de luto a cada fase da nossa vida que termina. Do momento que a gente nasce, até a nossa infância, até a nossa adolescência, ao início da vida adulta, à metade da vida adulta, à terceira idade e ao final da nossa vida. Afinal, cada uma dessas fases tem componentes muito únicos que deixam de existir quando a gente passa para a próxima fase da nossa vida. Por exemplo, quando a gente passa da infância para a adolescência, morre dentro de nós aquela inocência da criança, aquele jeito leve de ver a vida, como uma grande brincadeira. Morre a inocência da criança e a gente passa a ter responsabilidades que até então a gente não tinha. Consequentemente, morre também a falta de responsabilidade. Da gente vira adulto, então nem se fala. Você, jovem adulto que está me assistindo, a partir do momento que a gente passa a ter responsabilidades financeiras, domésticas e também emocionais em relação à vida adulta, responsabilidades que até alguns anos atrás a gente não tinha, a gente vive sim um processo de luto. É diferente de um luto causado por uma morte, mas é sim um processo de superar uma perda importante na nossa vida. O mesmo pode acontecer quando a gente vive o término de um relacionamento muito importante na nossa vida. Uma coisa que acontece no luto da morte é que, de repente, aquela pessoa não tá mais ali. Mesmo que você já tenha precipitado essa morte, mesmo que você já saiba que essa morte vai acontecer. De repente, aquela pessoa não vai mais fazer parte da nossa vida. E no luto de términos, de relações, qualquer tipo de relação, é a mesma coisa. Claro, só que a pessoa continua viva, mas ela continua não fazendo mais parte da sua vida. Quando a gente termina um relacionamento, uma relação de qualquer tipo, amizade, familiar, de trabalho, amoroso, alguém que tenha sido muito importante pra gente, de repente a gente tem que lidar com uma ausência muito grande de uma pessoa que estava ali até algumas horas atrás. Quando a gente perde um emprego, quando alguém vai embora das nossas vidas, quando a gente muda de casa ou de cidade ou até mesmo de país, é a mesma situação. Tudo isso se configura como um final na nossa vida, uma perda, como uma ruptura. E o processo de luto surge a partir de rupturas muito drásticas. Outra situação que pode surgir um luto e que a gente fala muito pouco sobre é na depressão pós-parto. Nos Estados Unidos já tem um termo que circula por aí que é o baby blues, que é basicamente como se fosse uma tristeza, uma depressão, uma melancolia que acontece quando o seu bebê nasce. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, quando a gente tem o bebê, todo o processo e o período da gravidez, que foi 9 meses da vida da mulher, que foi um momento muito importante na vida dessa mulher, acaba. Quer dizer que ela não tá feliz pelo bebê, não quer dizer que ela não ama o bebê, só quer dizer que ela tá vivendo esse momento que acabou no passado, ela tá tendo que se acostumar com essa nova realidade agora. O sentimento de luto
ele é muito único, até meio difícil de descrever. É como se a gente estivesse carregando constantemente um peso no nosso peito e ao mesmo tempo sentindo um vazio. Esse vazio que tira um pouco de sentido da nossa vida. É um processo muito difícil, muito doloroso e é uma etapa da nossa vida que a gente simplesmente não consegue evitar. Se você está aqui porque você está vivendo um luto, seja ele porque você perdeu uma pessoa importante na sua vida, um relacionamento, um trabalho, uma fase da sua vida, não importa. Saiba que isso vai passar, eu te garanto. E que você é forte o suficiente para passar por tudo isso, eu te garanto. Infelizmente, nós todos temos grandes perdas ao longo da nossa vida e por mais que nada possa substituir essa coisa que você perdeu, eu espero que você encontre o conforto que você precisa para superar isso. Algo que pode ajudar muito você que está passando por um luto ou você querer ajudar uma pessoa da sua vida que está passando por um luto é ouvir e poder falar. Se você está passando por um luto, conversa com alguém, conversa sobre essa perda, digere essa perda. Quando a gente fica o tempo todo em silêncio, digerindo as coisas sozinho, é muito mais difícil. Isso porque quando a gente coloca pra fora, a gente se obriga a organizar aquela bagunça minimamente para pelo menos organizar uma frase. Então a gente vai, organizar aquele sentimento para no mínimo escolher ali as palavras que a gente vai usar. Então a gente pega uma bagunça interior enorme e a gente organiza um pouquinho. Conversa com seus amigos, conversa com a sua família, conversa com alguém que você ama, busque uma terapia. O mais importante é você ser acolhido, você ser ouvido. Você poder entender que as despedidas, elas fazem parte. Não é fácil. Dói muito perder alguma coisa que a gente ama. Principalmente porque a gente acha que isso nunca vai acontecer. Por mais que a gente esteja preparado para uma perda, para a morte de alguém, ou até mesmo para o término de um relacionamento, a gente já percebe que ele não está muito bem. Quando acontece, é como se a gente nunca tivesse se preparado para aquilo. E dói muito. Mas saiba, pequeno visualizador, que o luto passa. Tem coisas que realmente só o tempo cura. E nesse processo de dor, algo que a gente precisa pensar é que a dor ela só vai passar se a gente deixar ela passar. É que nem você querer ferver água e ficar desligando o fogo no meio. A água nunca vai ferver. Pra gente poder superar, pra gente borbulhar, pra gente evaporar essa emoção, a gente não pode desligar o fogo, a gente precisa deixar a emoção fluir, a emoção vir. Então chora, chora mesmo, procura coisas, fala com as pessoas, leia coisas, assista vídeos, ouça músicas deprimentes, deixa a sua emoção fluir. E isso não vale só pro luto, tá? Mas pra qualquer emoção. E sinta-se à vontade pra me contar nos comentários o que você pensou ou se você tá passando por uma situação de luto. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, se inscreve no canal, dá aquele like, comenta aqui no canal, me conta o que tá passando pela sua cabeça e a gente se vê no próximo vídeo.